ele orou assim: desvenda os meus olhos, para que eu possa entender as maravilhas da tua lei ou da tua palavra. Amém. Nós estamos num culto de celebração. Podemos dizer que nós estamos aqui para celebrar o aniversário, mais um ano de aniversário de existência deste livro santo, a palavra de Deus, na história da humanidade, especialmente na história da igreja. Este livro é a grande dádiva, é o grande presente de Deus para a terra. Em Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela é viva e está habilitada para fazer o homem entender as coisas do coração, porque ela vai na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. E como nós estamos aqui para, em pouco tempo, falarmos da Bíblia, eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e você fizesse uma pergunta para esta pessoa e fizesse isso olhando no olhinho dela. Pelos olhos dela, você vai saber a resposta. Pergunte para ela assim: você já leu a Bíblia hoje? Tem alguém do outro lado que pensa que escapou. Aí você vira para o outro lado e pergunta: e você? Já leu a Bíblia hoje? Irmãos, infelizmente, nós estamos passando por um período de apostasia na terra. Estamos passando por um período de distração na terra. Estamos passando por um período de ruptura espiritual na terra. E em consequência desta apostasia, dessa distração e desta rebeldia diante da palavra de Deus e do Deus da palavra, nós estamos colhendo tudo isso que nós estamos vendo ao nosso lado. Eu acredito que quando você acorda, quando você abre a sua porta pela manhã, você está sentindo falta daquela brisa matinal. Você olha muitas vezes para as árvores mais altas que deveriam estar ali, celebrando a natureza, jogando suas folhas para um lado e para o outro, e você muitas vezes vê as plantas paradas, parece que o vento não sopra. Gente que nunca teve problema respiratório começa a se queixar de falta de ar, falta de fôlego, e tem muita gente procurando cardiologista, e o cardiologista vai dizer: não, o seu coração está bom. Aí você vai no pneumatologista: não, o seu aparelho respiratório vai bem. Então, se o coração vai bem, se o aparelho respiratório vai bem, e por que eu tenho dificuldade para respirar? É porque o oxigênio da terra vai mal, a ventilação da terra vai mal, e isso não é surpresa para nós. A Bíblia dizia há 4.000 anos atrás, no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, do versículo 26, chegará o dia em que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais quente. Olhe para quem está do seu lado, saculeje ele e diga para ele assim: esse dia chegou. E Oséias está exatamente falando deste dia, deste tempo. O texto que eu leio nesta noite, que eu acabei de ler, Oséias começa a dizer: há uma contenda de Deus com a terra. Há uma encrenca dos céus com a terra, há uma peleja, há uma briga. Irmãos, e como sofre o coração de Deus? Porque a Bíblia diz que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas há uma coisa que este Deus bom não pode suportar, a sua natureza não aceita, é incompatível com a sua essência, e esta coisa é o pecado. E a terra tem multiplicado os seus atos pecaminosos. E quanto mais a terra peca, ela obriga aquele Deus que diz na sua palavra que pode até a mãe se esquecer de um filho seu, pode a galinha se esquecer de um dos seus pintos, mas ele jamais se esqueceria de nós. Mas o pecado da terra faz esse Deus, que não se esquece de mim e de você, mesmo contra a vontade dele, se distanciar de nós. Porque Deus não pode andar
perto do pecado. E a Bíblia diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, que nos últimos dias chegariam tempos penosos ou difíceis. E a Bíblia diz: por que os tempos ficariam difíceis? Porque os homens seriam arrogantes, prepotentes, caluniadores, detratores, desobedientes a pai e a mãe, amantes de si mesmos, inimigos de Deus, amantes dos prazeres, tendo a aparência de uma religião, mas negando a essência de Deus em suas vidas. Não falta religião na terra, falta Deus no coração da humanidade. O Brasil é tido como o maior país cristão do mundo, e nos últimos anos se transformou em páginas de escândalos, escândalo político, moral, religioso. Nem a igreja conseguiu escapar dos escândalos. O que está sendo veiculado nas televisões aí, de falsos programas evangélicos, homens, pseudos homens de Deus, mulheres de Deus, mercadejando a palavra de Deus, criando verdadeiros cartéis eclesiásticos, religiosos, denominacionais, a ponto muitas vezes de fazer até com que as pessoas sérias tropecem na sua fé. Apóstolos que estão andando com anéis de 4 ou 5 mil dólares no dedo, bispos e bispas que exigem que os seus pés sejam beijados e o dinheiro seja depositado lá. Homens e mulheres que perderam há muito tempo o caminho do céu e estão contribuindo para que outros percam. Homens que são representados na epístola de Judas como estrelas sem luz e nuvens sem água. Mas é o que Oséias está dizendo aqui: a terra virou as costas para Deus. A terra deixou de seguir a orientação de Deus. Está lá no Salmo 119, no versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antes de vir para cá, eu fui abordado por uma membro da nossa igreja e ela chegou: pastor, me fale dessa escuridão que vai chegar na terra no dia 16. Pastor, estão dizendo na internet que a gente tem que fazer um estoque de fósforo. Estão dizendo na internet que a gente tem que fazer um estoque de vela. Estão dizendo aí na internet que a gente tem que armazenar alimento, porque vai ter uma tempestade lá perto do sol, e essa tempestade vai espalhar um material orgânico. Esse material orgânico vai fazer uma espécie de escudo, e a luz do sol não vai passar para a terra no período de 6 dias. E eu disse para ela: minha irmã, a maior escuridão que a terra poderia sofrer, ela vem sofrendo desde o tempo que os homens levaram Cristo para o Calvário e deixaram de recebê-lo como luz do mundo e sal da terra. Não há uma escuridão maior do que a ausência de Deus nas nossas vidas. Não há uma escuridão maior do que a presença do pecado nos levando a tomar decisões mesquinhas e egoístas. Este livro é a nossa bússola. Este livro é o mapa do nosso tesouro. Este livro é o nosso manual do consumidor. Você, toda vez que entra numa loja para comprar um eletroeletrônico, um ventilador, uma TV, uma geladeira, um ventilador, um ar-condicionado, seja lá o que for, você volta da loja com o seu produto, a nota fiscal que comprova que você é dono, e dentro da embalagem, além do produto, você vai encontrar um livrinho. De acordo com a sofisticação do produto, esse livrinho pode ser mais grosso ou mais fino, e ele está lá escrito: este é o manual de uso, ou o manual do consumidor, ou o manual de utilização. E afirma, diz que quem utilizar o produto sem seguir as orientações daquele livrinho e o produto for danificado, o conserto não será coberto pela garantia, porque você ignorou a orientação do fabricante. Se o homem que é falho, limitado, ele quando cria algo, ele tem a sabedoria de criar um manual
para dizer como a criação deve ser utilizada em Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E Deus, ao nos criar, Ele permitiu que nós tivéssemos um manual de uso para saber como nós deveríamos proceder em cada circunstância das nossas vidas. Está escrito lá, palavra de Jesus, Mateus 22:29: errais em não conhecerdes as Escrituras Sagradas, porque elas testificam de mim e do meu poder. Então aqui ensina marido a tratar mulher, aqui ensina mulher a tratar marido, aqui ensina pais a tratar filhos e filhos tratar aos pais, aqui ensina como se comportar diante das autoridades, quer sejam civis ou eclesiásticas. Aqui ensina como o patrão deve se comportar diante de empregado. Aqui diz como o empregado deve se comportar diante de patrão. Aqui diz como amigo deve alimentar a amizade, e aqui diz como nós devemos tratar até aos nossos inimigos. E se o mundo está nessa desgraça que nós estamos vendo, é porque os homens desconhecem ou se conhecem, se rebelam contra este manual. Lamentavelmente, meus amados, nem a própria igreja tem dado a este livro o devido valor. Eu jamais diria que a tecnologia é maligna em si, mas uma coisa nós precisamos convir, que o mau uso da tecnologia tem afastado as pessoas de Deus, a igreja do Senhor, de uma forma terrível. Instrumento maravilhoso. Eu estou a 526 quilômetros da minha casa, e eu posso daqui a pouco ligar e ouvir a voz da minha esposa e dos meus filhos, e ver a sua imagem, o seu semblante. Eu posso transmitir este culto daqui agora ao vivo para o Japão, para a Índia, para a África. Isso é uma maravilha. Agora, passa a ser uma maldição quando você, minha irmã, meu irmão, dorme com ele e acorda com ele, e o zap ocupa o lugar da leitura da palavra de Deus e da oração. Tem gente que quando acorda nem os dentes escova e já vai para o zap. Aí quando chega numa hora dessa, aqui nesta praça, existem muitos crentes que têm o hábito de botar a Bíblia debaixo do braço como desodorante, mas não tem o hábito de ler, como o pastor leu em Josué capítulo 1, muito menos de meditar. E se não lê e não medita, como é que vai viver de acordo com o que está escrito aqui? Então o segredo da vitória da igreja poderia estar sintetizado em Josué 1:8. Fale desta palavra, pense nesta palavra e viva de acordo com esta palavra. Amém. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É mais do que ser crente, é mais do que ser pastor, é mais do que ser um presbítero, porque a gente tem gente ocupando todos esses cargos e tendo o infortúnio de morrerem e comporem a igreja do inferno. Porque na igreja do inferno vai ter pastor, presbítero, missionário, dirigente de oração, vai ter levita. O inferno vai ter de tudo que nós temos nas nossas igrejas. O que o inferno não terá serão adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Isso jamais o inferno terá. E nesta noite, pastores, missionários, líderes, congregação, igreja, povo de Brejo dos Santos, eu vejo uma coisa que há muito tempo eu não via, porque lá no nosso estado, lamentavelmente, o espírito denominacional, as facções religiosas têm acabado com este privilégio de ver o povo de Deus não somente reunido, mas unido. E qual é a diferença de reunir e unir? Aqui em Brejo do Santo tem batata inglesa, pastor? Tem batata inglesa, não tem? Aqui em Brejo do Santo o pessoal come pirê de batata?
come. Pronto. Então, olha, a diferença de reunião para união é que uma reunião você pode simbolizar por um saco de batata. E a união é um pirê. Então um bocado de batata junto já é uma reunião. Mas só passa a ser união quando você pega elas e amassa e junta num prato e ninguém mais sabe onde é que está a batata 1, a batata 2, a batata 3. Então o que Deus quer é uma igreja que não só se reúna numa praça, mas que ande em união de espírito, onde pastores abençoem uma denominação do outro e assim a cidade tenha o seu perímetro cercado, a Bíblia seja o livro do centro e a pessoa de maior estima seja o Espírito Santo de Deus. É por esta razão que a igreja da Coreia serve de referência para o mundo todo. Uma igreja que aprendeu a sofrer juntos, uma igreja que aprendeu a crescer juntos, uma igreja que aprendeu a orar juntos, onde o apelídio batista, presbiteriano, pentecostal, tradicional não tem nenhuma utilidade. Eles são chamados pelo verdadeiro nome, povo de Deus, adoradores do Senhor, geração eleita, nação sacerdotal e reino santo. Então, meus amados, é o que o profeta Oséias está dizendo aqui. Deus está dizendo: os sacerdotes viraram as costas para mim, e eu não tenho outra opção a não ser virar as costas para ele. Os filhos deles, por causa da sua rebeldia e da sua má influência, vão ter que sentir na pele o dedo da minha ira. E a Bíblia diz que coitado do homem que cair nas mãos do Deus irado. Meu Deus, quando eu cheguei hoje na casa do pastor Edinaldo, que nós abrimos a porta do carro, né, eu senti uma rajada de vento quente que eu tive que parar uns 2 ou 3 minutos para me acostumar, e a gente vai se adaptando. Aqui, quando nós chegamos, estava marcando 35 graus. Eu tenho 2 caminhoneiros na nossa igreja lá que faz a rota Piauí, né, Maranhão, e essa semana já deu 50. Do outro lado, aí está as cidades se acabando em água. Na cidade de Belo Jardim, por onde o pastor Edinaldo passou, nós passamos lá um mês atrás, e uma barragem de água que alimentava 7 cidades com capacidade para 32 milhões de metros cúbicos de água, está assim. Nós entramos de carro no perímetro de toda a barragem. E as pessoas estão preocupadas com uma escuridão mentirosa que nada mais é do que fruto de um jornal humorístico, inclusive de mau humor, lá dos Estados Unidos. Então não vá atrás das fofocas da internet, não. Vá atrás das verdades da palavra de Deus. Apocalipse 22:12. Quem gosta de receber presente no dia do aniversário? Levanta a mão assim. Eu também gosto. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, é Deus quem diz, e está comigo na minha mão o meu presente, e eu vou retribuir, presentear a cada um de vocês. Mas para agora, e escute o resto. Mas eu farei isto de acordo com as vossas obras, com os vossos comportamentos, com os vossos feitos, com as vossas práticas. Sabe o que quer dizer isso? Todo mundo que passar pela terra vai receber um presente de Deus. Para uns, o presente será extremamente bom e vai terminar no céu. Para outros, o presente será extremamente ruim e vai terminar no inferno. Porque a Bíblia diz: todos que ouviram. Quem está ouvindo a minha voz hoje à noite? Levanta a mão assim. Pronto, vocês já cumprem a primeira parte. Todos que ouviram e guardaram esta palavra, naquele dia ouvirão: vinde benditos de meu Pai, e herdem para vós um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus já teve o cuidado de preparar um lugar tranquilo na eternidade para você viver. Mas isso, Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio. Para aqueles que ouviram e não deram crédito, não levaram a sério, preferiram levar a sério a internet, a mentira, a corrupção e dar corpo ao pecado, naquele dia também será dito: apartai-vos de mim, ó malditos, ide para o inferno, lugar que eu preparei
para o diabo. E que, lamentavelmente, muita gente vai ter que ir com o diabo para o inferno que Deus preparou só para ele. Mas, infelizmente, tem muita gente que quer passar a eternidade na companhia do diabo e não na companhia do Senhor. E a Bíblia diz que uma coisa que Deus faz é respeitar a nossa vontade, é respeitar as nossas escolhas, é respeitar as nossas decisões. Lucas, no seu capítulo 21, diz que os homens desmaiariam de pavor em um determinado momento da história, porque o mar rugiria, as ondas subiriam e destruiriam nações e povoados. A Bíblia diz que terremotos sacudiriam a terra de uma maneira tão cruel que o rei e o servo ficariam os mesmos em uma só caverna, porque a destruição seria tremenda. A Bíblia diz que as nações se levantariam contra as nações e os reinos contra os reinos. A Bíblia diz que num determinado momento, por rebeldia a esta palavra, haveria fome, peste, guerras, rumores de guerras. O homem na terra quer ser tão inteligente, quer ser tão entendido. Muitas vezes entram numa faculdade e com 2 anos de faculdade deixa a barba crescer, o cabelo cresce, fica sujo, e ele já começa a andar feito um louco, cheio de livro debaixo do braço, dizendo: agora eu sei, agora eu conheço, agora eu entendo. A minha geração foi na lua, a minha geração manda sonda, para o espaço. Mas essa mesma geração que vem perdendo a batalha para uma muriçoca que trouxe para nós o chikungunya, o zika vírus e o dengue. Eu tive chikungunya em março, ainda hoje eu me levanto com o mocotó inchado e as pernas doendo. De manhã dói, de tarde passa, aí no outro dia, para não ser a mesma coisa, de manhã passa, de tarde dói, e os caras na televisão só contando história, só contando história, só contando história. Bota a muriçoca para transar com o muriçoco, tira daqui, bota para ali, a vacina está chegando, vai para lá, vai para cá, só conversa. Aí Deus diz: vejam que a terra, o homem vai na lua e não consegue entender o mistério de uma muriçoca que cabe na palma da sua mão. O meu povo está sendo destruído pela falta do conhecimento, porque a Bíblia diz em Jeremias 33: clamem a mim, que eu responderei a vocês e mostrarei a vocês o que é grande e oculto, e vocês não sabem. Então Deus entende de geografia, Deus entende de geologia, Deus entende de arqueologia, Deus entende de botânica, Deus entende de saúde clínica, porque a Bíblia diz que tudo que foi feito por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Sem Ele, nada do que se fez se faria. Glória a Deus. Sabe qual é o conselho da Bíblia? Quer sabedoria, doutor? Quer sabedoria, doutora? Peça a Deus. Eu escutei uma história, estou terminando. Eu escutei uma história em umas revistas dessa aí do Globo Rural, uma coisa parecida como esta, que uma equipe de engenheiros saíram lá da capital e foram para o interior de um estado estudar a meteorologia, estudar as precipitações de chuva. E chegaram lá na terra de um fazendeiro, um homem do campo, humilde, e pediram para se instalar, e ele instalou o pessoal. Estava quente como está aqui, e o pessoal disse: olha, a gente poderia dormir aqui no terraço, no alpendre? Pode. Instalaram os equipamentos, aquela coisa toda por ali afora. E aí a primeira noite foi uma beleza, a segunda noite foi uma beleza. Na terceira noite, depois do jantar, o fazendeiro chegou para ele e disse: olha, se eu fosse vocês, eu tirava essas redes e dormia lá dentro, porque hoje vai chover. E ele disse: não vai não, vai, não vai não, vai. Mas por que vocês estão dizendo que não vai? Porque os nossos equipamentos não apontam para a chuva. E por que o senhor está dizendo que vai? Se amanhã de manhã eu digo a vocês. E eles desobedeceram e ficaram lá. Meu irmão, meia-noite, 1 hora da manhã, o tempo fechou, a chuva caiu, molhou rede, molhou lençol, foi tanta gente correndo para dentro de casa. E no outro dia os rapazes inteligentes estavam tudo desconfiados. Na hora do café, tomaram o café e tal. Disse: agora diga qual é o mistério. Se o mistério é aquele burro ali, ó.
Quando ele dá uma carreira na roça, estribucha no chão, tomando aquele banho de areia, não dá 12 horas não que chove. Não. Os caras só faltaram comprar o jegue do rapaz e trocar nos equipamentos sofisticadíssimos que veio da América. Então é o que a Bíblia diz, é um homem simples conectado com a natureza que está conectada com Deus. Então Deus quer orientar. Ele disse a Amós: nada acontece na terra sem que eu avise aos meus profetas.